Olá, boa noite. Estamos iniciando hoje mais uma das lives de terça-feira e hoje o título da live é Como eu equilibro ou desequilibro meus relacionamentos. É um título aí que meio provocativo, até para que vocês pensem, né? Eu desequilibro meus relacionamentos? Então é exatamente esse olhar, né, que a constelação familiar ela nos traz. O que está por trás das dinâmicas, o que está oculto nisso, né? O que eu estou vivendo aí que às vezes está me incomodando e na verdade é alguma ação minha mesma, né? De que eu posso estar ocasionando para pertencer ao meu sistema familiar, para continuar sendo leal a um padrão. Então a gente vai falar sobre isso aqui nessa live, vamos falar sobre várias vertentes aí dessas relações, dos nossos relacionamentos e como está sendo isso na nossa vida. E o objetivo maior, né, é que você possa refletir sobre tudo isso e sair daqui talvez mais leve e pensando em outras formas de poder se posicionar, de saber, né, conduzir melhor esses relacionamentos para equilibrá-los, para não se sentir de um lado que você está fazendo demais para as pessoas, entregando demais, ou ao contrário, pode ser que hoje, que é uma realidade também de muitas mulheres, que você possa estar numa posição de só estar recebendo. Está se sentindo hoje uma mulher que está fraca, sem força, desanimada, dependente de um relacionamento, até numa postura de quem quer fazer, quer conquistar. Muitas mães se sentem assim por um determinado período, né, após a maternidade. Isso é um relato, né, de muitas mulheres que depois da maternidade elas ficam, né, com esse impasse mesmo de cuidar da criança, voltar para o trabalho, estar dependente às vezes ali do marido e muitas vezes nesse movimento a gente acaba desequilibrando também o relacionamento amoroso. Então esse é o convite hoje aqui. Então para você que está aqui comigo, que está chegando, sejam todos bem-vindos de estarem aqui comigo. Estou aqui também já chamando outras pessoas. E também quero falar, né, para que vocês que estejam entrando aqui, chamem também suas amigas, suas primas, irmãs, mãe, porque eu acho que a partir do momento que a gente tem um conhecimento, que a gente começa a ter acesso a um conhecimento que nos faz bem, nada melhor do que a gente partilhar isso com outras mulheres, com outras pessoas, com os homens, com todo mundo que a gente convive, porque quando isso está fazendo efeito na minha vida, eu também quero que outras pessoas conheçam e que a gente possa se relacionar melhor. Então, chame aí as suas conhecidas, seus conhecidos, que é para todos. E você que vai estar assistindo essa live posteriormente, já deixo aqui meu abraço e fico à sua disposição, caso depois você queira me mandar algum comentário ou alguma pergunta, eu vou ter o maior prazer aqui em estar falando com você, tá? E também aqui quem estiver entrando e ainda não me conhece muito bem, eu sou Elisângela Grégio, sou terapeuta e facilitadora de constelações familiares. Eu realizo encontros em grupo e também atendimentos individuais e desenvolvo também um trabalho só para mulheres, com o Círculo de Mulheres, o Método Lúmina, a Mentoria Protagonista. São todos produtos e serviços que eu ofereço, sempre voltados para esse bem-estar, por uma busca de leveza, de prosperidade, através do pensamento sistêmico. E então vamos lá, tá? Vou começar a falar aqui com vocês. E realmente esse tema, esse título, né? Como equilibro ou desequilibro meus relacionamentos, então surgiu dessa lei sistêmica, a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar. E como eu tô aqui, né? Eu sempre falo muito mais para as mulheres,
A gente sabe que nós mulheres temos muito essa dinâmica de estar sempre fazendo, ou sentimos que fazemos mais. Pelo menos vamos falar nos relacionamentos amorosos, isso é uma queixa muito grande das mulheres. Então vamos olhar também para essa situação. Mas aqui, para a gente começar, queria até te questionar, como é que estão os seus relacionamentos hoje? Que lugar que você está? Porque inclusive quando a gente fala de uma das leis sistêmicas, hoje eu estou falando a lei do equilíbrio, ela sempre se mistura um pouco, e hoje eu vou voltar até um pouquinho sobre a lei da ordem que eu falei na live passada, porque elas estão muito próximas, né? Quando a gente fala a lei da ordem ou hierarquia, geralmente quando eu estou fora do meu lugar, eu estou desequilibrando essa relação, então vai afetar tudo isso daqui que a gente está conversando. Então hoje, se você olhar para a tua vida, como é que estão esses seus relacionamentos? Como é que está o seu relacionamento como esposa, namorada, companheira? Você é uma pessoa que faz mais que o parceiro, que você sempre está cobrando, está sempre falando, poxa, olha, eu que me dou mais nessa relação, você não olha para mim, eu que tenho que fazer tudo. Ou ao contrário, pode ser que você esteja num lugar de que não tem força, que esteja recebendo e está incomodada com isso, que às vezes você tem um marido muito protetor e você está, né, aí a gente vai falar da hierarquia, você está num outro lugar que talvez não seja de esposa e não, pelo menos até então, não tinha consciência disso. Então há essa dinâmica. E vamos lá para o seu trabalho, né? Como é que está lá no seu trabalho? Você é uma pessoa que faz tudo lá no local onde você trabalha, sempre é o braço direito, sempre leva serviço para casa, está trabalhando o fim de semana todo. Ou então, se você é uma profissional liberal, eu via isso muito, né, na advocacia, e confesso que eu já fui uma dessas pessoas de olhar para o cliente e muitas das vezes, pelo menos quando eu até advoguei na defensoria, para assistência judiciária, eu tinha um olhar de, poxa, coitado. Gente, pasmem, eu já cheguei a tirar R$10 do meu bolso para complementar uma pensão alimentícia, o valor de um assistido, que eu estava fazendo a defesa dele. E que olhar era esse? Que lugar era esse que eu estava, né? Então, como se eu falasse ali subliminarmente para ele que ele não tinha força, que ele não dava conta de ser um pai e pagar a pensão para o filho dele. Olha que arrogância. Então, ou também no seu trabalho, será que você não consegue fixar um bom valor pelo seu trabalho? Você não consegue cobrar, as pessoas te devem também, você não tem coragem de cobrar. Ou se você tem uma ajudante em casa, uma secretária do lar, você é aquela pessoa que olha e está lá sempre dando tudo, sempre fazendo tudo. E eu estou dando aqui até exemplos, vou dar mais um exemplo aí na advocacia, porque para quem não me conhece, eu também, né, eu venho da advocacia, estive advogada aí por 29 anos, completei agora, mas, né, não estou exercendo mais, mas isso era uma constante no meu dia a dia. Então eu recebia clientes que estavam lá indignados, por exemplo, com uma notificação trabalhista de uma funcionária. E quando você vê essa narrativa, que lugar que esse patrão estava, né? Porque sempre quando você está fazendo demais, a parte contrária, ela não consegue te alcançar. Então aí assim, ela vai te atacar, ou ela vai embora, ou ela vai querer te atacar, vai dar ruim. Então essas ações, o direito assim é um local, a advocacia, o judiciário é um local de aprendizado assim contínuo do sistêmico, né, que a gente pode ver isso no dia a dia. E então, vamos falar nas amizades também. Será que você é a terapeuta da turma? Você está sempre disponível para suas amigas? Você é sempre o braço direito para quem todo mundo vai chorar, os pepinos?
E sempre tem aquela dificuldade de dizer não, né? Então aí, com base nisso, né, com tudo isso que eu tô falando, qual que é a sua postura? Você acha que quando você tá nesse lugar, você... como é que você se sente? Você se sente maior ou menor que essas pessoas? Como eu falei no meu exemplo, né? Eu estava muito maior que aquele homem. Eu me sentia mais... não era nem poderosa, não, mas assim, com mais condições, talvez, de enfrentar aquilo, olhando ele como um coitado, até por vir de uma defensoria, né, da assistência judiciária. Enfim. E você? Você com certeza tem um sentimento aí. E você se sente inocente quando você age assim? Você se sente com uma boa consciência? Ou você se sente culpada quando você faz demais? Provavelmente você também se sente com uma boa consciência, né? Eu estou fazendo o bem para a pessoa. É assim que me ensinaram. E isso é muito das mulheres, né? Historicamente, nós fomos criadas, inclusive, para sermos as fazedeiras, fazedoras, né? Nós estarmos à disposição, sempre servindo. E um belo dia eu queria até trazer aqui para vocês uma história, né? Preparando essa live, eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo há um tempo, há bastante tempo, inclusive, acho que há uns 15 anos. Eu estava num barzinho com uma amiga e ela estava com um amigo. E naquela época, eu confesso, eu era muito diferente do que sou hoje, no sentido do conhecimento sistêmico, é claro que eu não tinha. Mas eu era uma pessoa até muito impositiva, no sentido da minha... Eu tinha a minha verdade e não admitia muito, né? A opinião alheia. Olha isso, né? A gente tem que se ver também, né? Se analisar. E esse rapaz, ele falou o seguinte: a vida é um jogo de trocas. E a hora que ele falou aquilo, eu não me recordo muito bem qual era o assunto, mas ele chegou e falou isso. Eu falei, meu Deus, o que ele está querendo dizer com isso? Ele falou, tudo na vida é uma troca. E aí eu levantei e falei, não, eu não acho isso. Eu não faço pensando que eu quero receber algo em troca. Olha que engraçado, né? E ele, não, eu falei, não, eu faço de bom coração, muitas vezes eu faço porque eu quero fazer, porque eu gosto, eu faço por amor, né? Ele falou assim, pois eu acho, e ele continua falando que a vida é um jogo de trocas. E hoje, gente, eu tenho que concordar com ele. Porque, na verdade, para se estar na vida, tem que saber jogar esse jogo das trocas. Mas não é uma troca naquela inocência que eu estava, no sentido de ver isso como uma coisa pejorativa. Não. É de que, quando eu estou no meu lugar, né, então vamos falar da lei sistêmica aí da hierarquia, quando eu estou nesse meu lugar de força, eu vou dar o que eu posso dar. E também vou dar na medida do que o outro consegue receber. Desse modo, eu consigo trocar e equilibrar as minhas relações. Porém, a partir do momento que eu quero fazer tudo para todo mundo, vir uma mulher multitarefas, trazendo isso já da minha ancestralidade, que nós temos todo o histórico aí das mulheres, né? Que elas já passaram por isso, mas está printado em nós. Então a gente quer resolver tudo. A gente resolve tudo para todo mundo. E pode ser que você que está aqui comigo esteja vivendo isso e nem tenha se tocado. Isso nem está te incomodando. Talvez nunca incomode. Mas para muitas mulheres, isso uma hora vai chegar essa conta. Porque é pesado demais. Quando a gente está querendo fazer tudo pelo outro, é óbvio que você não está olhando para a tua vida.
E mais, você está mandando uma mensagem subliminar para a pessoa de que ela não dá conta. Então, cada vez mais você vai gerar uma situação de dependência na tua vida. Faz sentido isso para vocês? Então, essa é a análise que a gente tem que fazer. E inclusive ontem, eu estava atendendo uma moça que nós fizemos há 15 dias a constelação dela em grupo, e ela estava conversando comigo exatamente nesse lugar, né, de que ela sentia que estava... Aliás, até eu vou contar essa história. Antes de contar essa história, até já volto aqui. Por quê? Quando a gente tá, para explicar para vocês a história, um pouquinho, né, da história dela. Quando a gente tá fazendo demais, então a gente tá lá em cima, o outro tá aqui, que lugar que é esse que eu tô? Nessa relação. Eu estou no lugar de pai e de mãe. Então, e relação de pai e de mãe, entre pais e filhos, não há equilíbrio. Não tem como equilibrar. Aí você pode me falar, como não, Elisângela? Não, porque você não vai conseguir equilibrar, você não vai conseguir... você recebeu a vida dos seus pais e você não vai conseguir devolver a vida para eles. Então, é impossível equilibrar esse relacionamento. Então, como que você quer assumir a postura de pai e mãe perante alguém? Não dá certo. Você só está projetando alguma coisa lá da tua infância, da sua adolescência, de algo que você viveu lá com eles, ou talvez lealdades que você tenha carregado, a gente não pode afirmar aqui, né, mas posso trazer muito do que a gente vê no sistêmico, e que você esteja projetando nas suas relações. Então, aí voltando para essa cliente, ela estava num lugar de estar maior que a mãe, de estar às vezes maior que o pai, ou aliás não, ela estava como até uma companheira emocional ali, né, um suporte emocional para o pai. E ela falou, Elisângela, eu já estou sentindo leveza dentro da minha casa. E eu fiquei impressionada com isso. Até ela me falou que vai fazer um depoimento, depois vou colocar lá, vocês vão ver. Então é incrível quando a gente fica no nosso lugar de força e quando a gente só fica no nosso papel. Porque para o filho é muito pesado querer devolver as coisas para os pais. É um amor tão grande que a gente tem. Imagina, recebemos a vida. A gente só quer devolver mesmo, mas não vai dar certo. Enquanto você ficar olhando para trás, a vida vai para frente. E aí são as grandes causas de insucesso, onde a pessoa realmente pode ser levada, inclusive, ao fracasso. Ela parou de viver. E, inclusive, voltando a essa cliente, ela até me relata, dizendo que agora ela está conseguindo olhar para a profissão dela, agora ela está tendo até novas ideias. Olha que bonito isso, gente. É tudo muito alinhado, ordem, equilíbrio, ordem e equilíbrio. E para que a gente, nós, assim, por exemplo, eu sou mãe, né? Você que está aqui comigo, você que está ouvindo depois, os filhos, o movimento dos nossos filhos, né? Também quero partilhar aqui com vocês, eu gosto muito de exemplo e trazer coisas da minha vida também, que servem aí para vocês, né? E minha filha tem 8 anos, e ela chegou para mim, eu ia fazer uma compra, daí falei assim, deixa eu ver se a mamãe tem dinheiro aqui. E ela saiu da sala. Quando ela voltou com o dinheiro dela. E ela falou, mamãe, toma aqui, você pode comprar. Que era uma coisa para ela. Eu olhei aquilo, era uma calça. Eu falei, não, filha, a tua calça, as tuas roupas, as suas coisas, eu e o papai que compramos. Esse dinheiro o papai vai te ensinar como você vai usar para você. E quando você for grande, quando você tiver o seu trabalho, tiver a sua profissão, aí sim, lá na frente você vai dar o presente para a mamãe, vai fazer algo para a mamãe. Mas voltei ela para o lugar dela de filha. Porque lá, você pode ter certeza hoje que se você tem uma queixa de dificuldade em receber amor, atenção, ajuda,
Você foi uma criança que teve que fazer muito. Não fazer muito porque foi obrigada, porque buscou muito amor dos seus pais, porque quis dar demais. Então agora é preciso saber receber. Né? A gente abaixar um pouquinho essa guarda, a gente estar aberta para o receber. A vida é esse fluxo. Eu faço, eu dou, né? Eu faço algo para você, você devolve, aí eu tenho o impulso de agradecer e também devolver. É esse o movimento. E dar na medida certa. Fazer na medida certa. Porque senão você tira a força das pessoas. Então aí você se torna mãe do marido, vive, né, inclusive, ou dos pais, que os pais são jovens e você tá lá, mãe, não come demais, que senão você vai, tem que fazer regime, pai, não pode beber, não pode fumar. Claro que a gente se preocupa com a saúde deles, mas eles são adultos. Você não tem que ficar buzinando toda hora na cabeça de uma pessoa que inclusive te deu a vida, ou do teu marido, que é teu parceiro. A gente quer o bem, sim, né? Mas sabe, eu já vi situações assim, que a pessoa tá numa festa e ela tá lá, para de beber. Ele levou a esposa ou a mulher, a esposa ou a mãe pra festa. Entendeu? Então assim, a gente tem que saber se posicionar. É esse relacionamento que eu quero? É essa vida que eu quero ter? Que lugar que eu tô ficando nisso? Né? E olhando para isso, né? Eu até tô buscando aqui se eu fiz alguma outra anotação aqui para falar para vocês. Então é importante dizer, eu tô falando aqui de vários tipos de relacionamento, mas quando a gente fala de relacionamento amoroso, é um pouquinho diferente. Por quê? Se tá muito equilibrado também, o casal parece que até cumpriu a sua missão e nem tem um propósito de ficar junto. Por isso que é muito bonito na constelação familiar que Bert Hellinger ele traz um conhecimento de que para os relacionamentos amorosos eu preciso, sempre que faço algo para o outro, fazer e quem recebe retribuir com um pouquinho a mais. Então era como se assim, se eu faço um jantar pro meu marido, aí aí passa, né, um tempo, e aí ele fala, poxa, né, aquele dia ela fez um jantar tão gostoso, foi tão romântico, foi tão bonito, e aí passa, né, alguma data comemorativa ou não, ele vai lá, me faz uma surpresa e me leva para jantar num lugar que eu queria muito e me dá um presente, né? Então, me coloca, gera um desequilíbrio. Então, a gente vai lá e faz um pouquinho a mais. E assim como a gente vai equilibrando para cima, pode ser também o que é notório também é um movimento de desequilíbrio ou equilibrar para baixo. Por quê? Se você também está vivendo uma relação que está sendo difícil, olha bem para que lugar que você está. Será que você está muito acima? Boa noite, Andresa. Será que você está num lugar que está muito acima do teu parceiro e que você não consegue fazer com que ele consiga chegar até você? Porque há esse movimento também, né? Então, muitas vezes, quando você vê em relacionamentos que há discussões, até traições, nós temos que olhar para os nossos 50% nesse movimento. E mais uma vez trazendo isso do judiciário, do meu exemplo do judiciário, né? Quantas mulheres já não chegaram no meu escritório, na época que eu advogava, tá, Andresa? Eu tô contando um pouquinho aqui também, que eu já estive como advogada e tenho essa experiência da visão sistêmica no próprio dia a dia ali, nos nossos escritórios, né? Que isso são exemplos que a gente traz. Então, aí uma cliente chega e fala, poxa, eu sempre fui uma ótima dona de casa, eu sempre fiz tudo, eu lavava, eu passava, eu cuidava das crianças, eu trabalhava ainda fora de casa, fora tudo que eu fazia em casa.
Por que que eu fui traída? E é claro, aqui a gente não vai analisar todo o contexto e o caráter, a moral. Isso não compete aqui na constelação, a gente não entra nesse setor. O que eu tenho que olhar é que são dois adultos. E se eu tô fazendo tanto que eu não deixo o outro fazer nada, porque hoje o casal tem que ver o seguinte, nós dois provemos, nós dois temos as nossas correrias, então eu preciso também aceitar ajuda. Eu preciso aceitar uma rede de apoio, eu preciso aceitar que meu marido também me deixe descansar, né? Isso eu falo por mim, que eu era uma pessoa que era muito centralizadora. Eu não sabia pedir ajuda. E eu achava que não era o lugar do meu marido me ajudar. Olha só como a gente vem com tantas crenças lá do nosso sistema familiar. E é por isso que eu comecei essa live falando, será que você está desequilibrando o seu relacionamento para continuar a fazer igual aos seus pais? Porque eu venho de uma família onde o meu pai era o provedor, minha mãe trabalhava antes de se casar, e quando ela teve o meu irmão e depois a mim, ela deixou de trabalhar e era o meu pai o provedor ali do lar. Foi assim que eu aprendi o modelo do casal. Então, para mim era muito difícil deixar que meu marido fizesse uma atividade da casa. Só que aí a gente entra nessa postura de indignação da vítima. E estar no lugar da vítima é um lugar muito perigoso. Porque parece que a vítima, esse nome vítima, a gente fala, né, como se fosse a parte mais fraca, mas a vítima ela é muito poderosa, né? Porque ela busca aliados. Então, se você não está, inclusive, numa postura, se eu não estou numa postura ali como advogada e hoje como terapeuta, ouvindo a dor do meu cliente, mas olhando o todo, que é o sistêmico, até eu mesma vou me emaranhar com a história dela e não vou ser uma boa ajudante. Então, é isso. Eu estava falando aqui do equilíbrio para cima. Nós estamos fazendo faz um pouquinho a mais. Assim, sempre vai ter interesse de crescer na relação. Sempre eu vou admirar, eu vou querer fazer mais, eu vou querer agradar. A gente sabe o quanto isso é difícil no dia a dia, cansativo que a gente tem, mas que é extremamente importante, né? Mas então aconteceu isso, aconteceu esse desnível. Então eu tô sentindo que de repente nem chegou numa traição, mas eu tô sentindo que meu marido tá chegando, o meu namorado atrasa, não tá chegando no horário que a gente combina, esquece os compromissos. Então eu posso escolher continuar fazendo tudo e eu vou ter mais do mesmo. Eu posso escolher também acabar com essa relação, se eu tiver força, se eu achar que não me faz bem, ou eu posso também equilibrar para baixo. Então eu também vou deixar de fazer um pouquinho, porque adultos precisam sentir, precisam conversar, né? E talvez não seja nem você, não é querer prejudicar, então eu vou pagar, vai pagar na mesma moeda, chegou tarde, eu vou chegar tarde, saiu com amigos. Não sei como é que você vai poder compensar isso que você está vivendo. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, né? E talvez não seja, você não precise tomar uma postura tão radical, mas que você possa, pelo menos, tomar a consciência disso e voltando para o seu lugar. Opa, será que eu não estou exagerando aí? Eu não estou sendo mãe nessa relação? Eu não estou me portando aqui como esposa, estou muito como mãe só dos filhos, estou colocando os meus filhos no meio da minha relação, assim como eu estive lá atrás, né? Então, olha para trás, lá na tua infância, na tua adolescência, será que você precisou assumir em algum momento o lugar de ajudante da tua mãe, de defensora da sua mãe, de ouvinte das dores da sua mãe? A sua mãe chegava e reclamava do seu pai, e você ficava lá ouvindo, ou não precisava nem falar, você via. Ou você também tomou um lugar de ser ali, suprir as dores emocionais do pai,
por uma mãe que também estava ali com muitas questões, ausente. Ou você então foi a filha que se colocou no meio da relação deles para salvar esse casamento. Então tem muitas dinâmicas, e aí a gente desequilibra, a gente sai do nosso lugar, então começa lá com esse lugar de filha, e a gente vai para a vida com a dificuldade de receber, de ter um bom equilíbrio nos relacionamentos amorosos, de receber dos clientes, de ter o nosso valor ali profissional, né? E inclusive, como eu falei antes, né, com as amizades também, a gente se coloca numa postura e na verdade você acaba fazendo as coisas para as pessoas, e só que quando a pessoa vira as costas, você tá cansado, você tá reclamando, poxa, mas todo mundo só vem pedir pra mim, e vira uma bola de neve, e você tá fazendo, você nem sabe mais por que você tá fazendo. E quem tá aqui comigo, a Andresa, até se quiser fazer algum comentário, me fala se isso faz sentido aqui pra vocês, porque é uma dinâmica e é muito interessante, eu gosto muito de trazer as leis sistêmicas, porque é só quando a gente vai conversando é que você fala, nossa, realmente, eu já passei por isso, ou isso faz sentido, né? Faz muito sentido, e eu tô nesse lugar sim, né? Eu tô muito grande nos relacionamentos, assim, querendo fazer tudo para todo mundo, tirando a força das pessoas, ou então pode ser que eu tô nesse lugar de muita fragilidade, por muitas situações na vida, e que tá te adoecendo. Porque isso, o desequilíbrio leva aos sintomas, que são vários, inclusive uma doença, né? Certa vez, falando de relacionamento, né, eu fiz um círculo de mulheres, e uma cliente, que ela já tinha sido até uma cliente de uma constelação individual, e aí ela participou de um círculo, e nesse círculo de mulheres eu fiz uma dinâmica, onde cada mulher colocava frente a si uma âncora de solo, né, um papel, assim, a gente pega qualquer papel, coloca na nossa frente, e eu falei para elas, imagine que à sua frente está o seu par, né? E se você não tem ainda alguém, imagine um relacionamento amoroso. E você que tem alguém, imagine essa pessoa. E agora, a gente vai assumir uma postura aqui, de cada um ser responsável pelos seus atos. Então, era uma dinâmica. E aí, ela falou ali, repetiu algumas frases, como dizendo, né, que eu sou responsável por mim, eu sou responsável pelos meus atos, você é responsável pelos seus, você tem força, eu tenho força. E a gente foi falando isso. É um exercício até que vem da Gestalt, da linha da Gestalt, e que eu apliquei ali, né, com esse olhar sistêmico. Passou uma semana, ela me ligou. Ela falou, Elisângela, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, meu Deus, que foi? Ela falou, eu tava saindo com um moço. No dia seguinte daquele exercício, ele me ligou e disse que tava tudo acabado. Na hora eu fiquei assim, gente, porque é um lugar, né, que a gente tem que sustentar. Que o meu papel ali não é terminar ou não terminar relacionamento. Mas ela veio me colocando isso de uma forma muito curiosa, né? Eu falei, e aí? E como que você sentiu isso? Aí ela me devolveu essa resposta falando, né? Me trouxe essa resposta dizendo, pois é, até agora eu só me relaciono com homens que me deixam. Este não é o primeiro. Só que dessa vez foi muito potente, porque eu fiz esse exercício e aí ele já nem ficou. Ela até falou assim, já não me deu nem trabalho, porque aí ele já nem ficou. E aí é que tá. Por que que eu estou, ou para que eu estou desequilibrando os meus relacionamentos? Ela era a pessoa que fazia de tudo, né? Colocando muitas regras, olha, mas você quer ficar comigo? Tem que ser assim, assim, assado, que a gente faz, as mulheres fazem isso, né? E aí, depois, né,
teve um atendimento e a gente conversou sobre tudo isso, mas ela pôde enxergar que lugar que ela estava, repetindo, olhando para trás, lá no relacionamento dos pais dela, como era, e para pertencer, é muito louco isso, né, entre aspas, o que nós não somos capazes de fazer para continuar a pertencer ao nosso sistema. Então, ou a gente continua a fazer igual, muitas vezes sem consciência, até que dá um download ali, né, vira ali a chave, sei lá, você enxerga, ou quando você quer fazer muito diferente, também você pode desequilibrar, tá? Então, são esses nuances, tudo isso que eu queria trazer para vocês hoje, para que vocês possam olhar não só o relacionamento amoroso, mas a sua vida profissional, a sua vida como mãe, principalmente como filha, né? Como eu disse aqui no começo, nós recebemos a vida e não dá para equilibrar com os nossos pais, né? A nossa vida foi o maior presente que veio através dos nossos pais e não dá para devolver a vida para eles, né? Talvez lá na velhice, quando eles precisarem, aí sim nós nos colocamos no lugar de bons ajudantes dos pais idosos, porém jamais olhando para eles como filhos. É muito pesado. Então, ao invés de você estar olhando para a sua vida, você vai estar olhando, né? Você vai ter que pôr a sua energia ali e você esquece a tua vida. E talvez esquecendo a tua vida tá ali teus filhos, teu marido, teu trabalho. E quando você consegue realinhar tudo isso, aí vem a leveza de novo e você fala, poxa vida, é mesmo, eu estava fora do meu lugar, eu estava desequilibrando tudo e agora sim eu posso trazer, né, essa energia fluida de novo aqui para minha vida. E até um bom outro exemplo que a gente pode comparar com esse mecanismo da mesma forma com os pais, é uma relação de aluno, até para dar um exemplo para vocês, entre aluno e professor. A gente consegue equilibrar uma relação quando você é aluna? Não dá, porque o professor é que tem o conhecimento. Então, ele está te dando ali o conhecimento. E você, como uma boa aluna, vai tomar o conhecimento. Para quê? Para que você possa ir para a vida, né? Pode ser que até esse professor vire um dia o seu aluno, né? Mas ali naquela relação você é menor. Então, também não tem equilíbrio. Então, a gente só vai equilibrar as relações iguais. Relações iguais, o quê? No trabalho, relações iguais de amizade, relações iguais de... Quando no trabalho tem uma relação igual, né? E quando você, na amizade ou acho que eu já falei, né? No relacionamento amoroso, sabendo com essa diferença de um pouquinho de desequilíbrio para que haja aí a vontade do crescimento do casal. Tá? Então era isso que eu queria falar para vocês. E como eu falei lá no início, né, o objetivo dessa live era trazer também soluções, né, porque a gente está falando aqui. Mas então, Elisângela, boa noite, Ioná, boa noite, Edu. Olha, meu marido entrou aqui, gente. Agora ele vai falar se eu estou desequilibrando ou equilibrando o relacionamento. E se vocês, né, não sei quanto tempo aqui, até me desculpem que às vezes eu estou falando e não estou vendo aqui as pessoas entrarem, eu vou entrando, saindo, mas não sei que parte vocês pegaram. Eu fiz um questionamento lá no início, como é que você que está aqui comigo, como é que você está hoje nos seus relacionamentos, se você acha que você faz demais, ou ao contrário, você está numa postura muito arredia ali de estar só recebendo e isso tá te incomodando também, porque não pensem que a pessoa que só recebe não fica incomodada, ela fica sim. Em relacionamentos amorosos, quando, como eu falei lá, da questão da traição, se a pessoa fica fazendo tudo, e o outro não consegue fazer nada, ele vai atacar, ele vai querer diminuir a pessoa, ele vai falar que que tá lá supra-sumo, tá se achando, e tá mesmo, né?
e chega lá, né, comprei um carro, ou olha, eu tive uma promoção no trabalho, e a outra vai falar, mas não achei tão legal, mas podia ser melhor, vai te atacar, ou não vai ficar, né? Então a gente tem que abrir espaço para deixar o outro ser o outro, porque ele tem força também, né? Voltarmos para o nosso lugar. Então aí, como boas soluções que a gente pode então trazer para sair desse lugar, é saber falar não, respeitar a individualidade do outro e a força do outro, né? Ver que o outro tem força. Eu até anotei aqui também, né? Então dizer o não, fazer apenas a sua parte, dar somente o que você tem e dar na medida do que o outro pode receber, né? A gente tem que ter esse cuidado, essa análise. E aqui até uma coisa muito importante que eu quero também falar para as mulheres, permitir-se receber em todos os sentidos, porque como eu falei já lá no início, aí no meio da live, que nós mulheres temos muita dificuldade em receber por questões históricas, né? Inclusive até quero trazer aqui, vocês mulheres que estão aqui comigo, vocês já tiveram alguma vivência de que eu já tive, de estar num jantar na casa de amigos, as mulheres, eu estava na sala conversando ali com alguns homens, os casais ali, e outras mulheres na cozinha, e que ficaram bravas porque eu não estava lá. Olha como isso é enraizado culturalmente, né? Então, a gente tem que olhar para essas relações, o que é que a gente está, onde a gente está se colocando. Será que a mulher só tem que fazer mesmo, só tem que servir, só tem que estar lá nessa postura? Eu não posso equilibrar, eu não posso também estar ali e os homens irem lá lavar a louça, ajudar, né? Qual que é o problema? Então, e saber receber principalmente elogios. Vocês já perceberam a dificuldade que a mulher tem para receber elogio? Então a pessoa fala assim, nossa, como tá bonito seu cabelo. Você fala, ai, obrigada, fiz escova. Mas você não precisa explicar que você fez escova. Recebe. Ou mais, né? A pessoa fala assim, nossa, como você tá bonita hoje. Ai, obrigada, você também. Por que que você tem que devolver tão rápido? Você não consegue sustentar um elogio. Você já pensou nisso? A dificuldade que nós temos de sustentar o elogio. E quando a pessoa fala assim, nossa, adorei essa sua blusa. Ai, paguei em 10 vezes. Pensem muito nisso, gente. Né? Recebam, saiba receber. Né? Sair desse lugar de só fazer, sou melhor, sou forte. Até porque uma outra demanda aqui que eu também tive nos círculos de mulheres. O que aconteceu? Um questionamento de uma das meninas. Luciana, boa noite. Uma das meninas me falou, Elisângela, hoje em dia, ela é solteira, ela falou assim, hoje em dia é muito difícil se relacionar, porque os homens já perguntam se a gente mora sozinha, e se você fala que você mora sozinha, eles perguntam se podem ir para nossa casa, depois lá da balada. Eu falei, e aí? Aí elas assim, então, porque eles são muito folgados, porque os homens estão hoje querendo que as mulheres sustentem eles, né? E esse é um grande discurso das mulheres, e eu tenho que tomar muita cautela quando eu falo isso aqui, tá? Do meu lugar de terapeuta, porque assim, quem não estava aqui comigo ainda, né? Tá chegando já no final da nossa live, mas eu trouxe essa questão dos 50% de responsabilidade para a gente equilibrar as relações. Então, nós mulheres, e falei inclusive na última live que eu falei sobre a evolução histórica das mulheres, que nossas bisavós, avós, mães, elas passaram por muitas dificuldades. Elas já venceram tudo que talvez hoje você esteja aí com uma espada na mão querendo lutar. Competitiva, querendo ser muito forte, né? E um homem que se coloca nesse lugar, com certeza é um homem que tem um masculino muito ferido, que tem uma falta muito grande de um pai. E ele vai procurar quem? Com quem que ele vai se relacionar? Com uma mulher forte.
É como se fosse um sanguessuga, assim, para eu pegar a força aqui desse masculino, para eu me sentir forte. Só que vai chegar uma hora, e aí entra a lei do equilíbrio, que não vai bater aqui. A mulher sempre vai dar mais. Porque ela é toda poderosa, ela venceu. As mulheres estão assim mesmo hoje, né? Só que se eu não entendo que é uma troca, ele vai começar a atacar. Ou ele vai me deixar. E aí eu vou entrar no discurso da vítima. E a vítima busca aliados. Como que é isso para vocês, meninas? Se vocês não concordarem, tá tudo certo também. Mas é isso que a gente vê. Então, são leis naturais, leis que regem os nossos relacionamentos invisíveis que está acontecendo a todo tempo. Então, é uma autoanálise, é sempre sobre nós. Então, se você hoje vê que algo está desequilibrado na sua vida, busca olhar para isso. E a constelação familiar, ela é capaz de te ajudar exatamente nisso, naquilo que você não consegue enxergar, o que está por detrás dessa dinâmica que você está vivendo. Certo? Então é isso que eu queria partilhar com vocês hoje. Fico muito grata com todos que estiveram aqui. E como falei lá no início, para você que está agora assistindo ela gravada, também fique super à vontade para me mandar um comentário, para me mandar sua dúvida, e eu vou ter o maior prazer em responder. Então, uma ótima noite aí para todas. Vou deixar vocês aí pensando. Se quiserem depois também, quem está aqui comigo, depois me mandar algum comentário, fiquem à vontade. Mas reflitam sobre tudo isso, é muito importante para que a gente entenda que o jogo da vida realmente é uma troca e quem fica na vida e vive bem, quem sabe trocar bem. Tá certo? Um grande beijo para vocês e muito obrigada.